Fala, Vitão! Fala, Guga! Belezinha? Tudo certo, meu querido. Cara, tô muito contente que a gente atingiu uma marca inédita de views no último vídeo. 150 views. Chamou a atenção de quem não devia. É, a senhorita UEFA veio dar uma cutucada em nós. Mas quem quiser ainda ver o lance do Zé Ruela, do Sané, só digitar lá os melhores momentos de Manchester City e Bayern, que vai ver que gol bizarro que ele perdeu ali. E aí, como é que vamos começar dessa vez? A gente começa como sempre, né, Guga? Rodando a vinheta. Vitão, o último vídeo deu muitos comentários positivos no último vídeo, deu muito sucesso e a gente podia continuar nesse formato, né? Você até me sugeriu um tema muito interessante aqui. E antes disso eu só queria parabenizar todos os goleiros do nosso Brasil. Estou aqui com a camiseta do último campeão mundial pela seleção brasileira. Muito bom, São Marcos. Ontem foi dia dos goleiros, então parabéns a todos os goleiros aí que inclusive fazem a pelada acontecer, né? São muito importantes. E até uma curiosidade, só pra gente fazer também, estender um elogio aí. Final de semana, no domingo, por coincidência, estava conversando com um goleiro de pelada e a gente falava sobre a história do Brasil com goleiros. A seleção brasileira dificilmente, alguma vez na história, foi convocada e o goleiro não era alguém de confiança, né? A gente sempre tem uma história muito boa de goleiros. E é até uma coisa que todo mundo diz, né? Que no elenco não joga o melhor, joga o que tem a confiança do treinador, né? Então, fica aí nosso salve aí para todos os goleiros. Todos os goleiros aí do Brasil. Mandar um abraço pro Diegão, que é goleiro, nos acompanha aí. Diegão, não vamos falar o nome do nosso time, não, aí é censurado. Exatamente, vai que censura. Então, da última vez a gente abordou um pouco sobre a dança das cadeiras dos treinadores e esse novo formato foi interessante para o nosso podcast. E vamos seguir nesse formato, então. Você sugeriu essa semana um tema que eu acho muito importante a gente abordar no futebol também, que é sobre a injeção de dinheiro nos clubes de futebol, né? Hoje a gente tem na Europa ali uns exemplos um pouco mais consolidados com relação a isso, né? Lá não se chama SAF, né? Mas só para a galera pegar mais ou menos ali pelo exemplo das SAFs do futebol e dos clubes, né? Que na Europa hoje, na verdade, temos pouquíssimos clubes que ainda são associações, né? Ainda são agremiações à moda antiga. A maioria já virou, de alguma forma, uma empresa, né? Dos clubes tops de mundo e dos mais ricos, inclusive, os poucos, nós temos Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, que são um dos poucos que ainda são associações, não são clubes empresas, né? A gente vê que clubes tradicionalíssimos do futebol europeu, como é o exemplo do Milan, né, já teve não só um, mas diversos proprietários, diversos donos, inclusive o grande Silvio Berlusconi, que na época era presidente. E era proprietário do Milan, né? Então, assim, nem sempre, eu acho interessante a gente abordar essa questão, porque nem sempre o fato do clube ser um clube empresa é sinônimo de sucesso, né? E a gente vê o exemplo do Milan, que teve muito sucesso no começo dos anos 2000 ali, como a gente já disse, que nos fez milaneses, mas que hoje, por exemplo, já não está com aquela dificuldade de embalar, né? Existe aquela mística, né? E nós comentamos aqui em outros vídeos anteriormente, aquele problema de camisa, né? Aquela mística com as camisas que os clubes têm. Eu vejo que é o seguinte, a gente tem que partir de um ponto de olhar para projeto. Quando os clubes europeus começaram a ser vendidos, eu lembro muito da história do Málaga, que ele foi vendido mais ou menos na mesma época que o Manchester City foi vendido. O Málaga naquela época trouxe o Júlio Batista do Real Madrid, trouxe alguns outros jogadores, algumas âncoras ali, né? Os nomes de peso, isso, né? Exatamente. Para fazer a imagem do time. E o time acabou falindo, né? O time acabou ruindo, foi quase rebaixado naquela temporada e foi totalmente desastroso. Assim como o City no começo, que sobreviveu. O City, vou lembrar os jogadores brasileiros que passaram por ali, que a gente teve Elano, Jô, Robinho, nessa transição do City.
que literalmente o resumo é isso. Temos dinheiro, quem vamos contratar? Então vamos tirar algumas promessas de alguns clubes, vamos tirar alguns jogadores já na meia idade, quase para o final de carreira, vamos trazer eles para cá e vamos ver o que dá. E para a gente não se limitar só aos brasileiros, o próprio Yaya Touré também, né? Estava em grande momento no Barcelona e saiu do Barcelona para ir para o City, né? Ele pegou daí o projeto. Isso, ele pegou uma segunda transição do City, né? Mas muito bem pontuado, Guga. Porque ele pega ali o final desse City desorganizado e daí com a entrada do Guardiola. E aqui que é onde eu quero entrar, que foi o que a gente falou do PSG há uns 3 vídeos atrás. O PSG investiu em jogadores? Sim, né? Donnarumma, Verratti, Neymar, Messi, Mbappé, tá? Entre outros que passaram por ali, mas nunca teve um técnico de peso para fazer um projeto junto com esse técnico, para a direção sentar com esse técnico e estruturar algo, que foi feito com o City, com o Guardiola. Poxa, quando o Guardiola chegou, ele pegou esse City bagunçado, e todo mundo, caramba, o cara sai do Barcelona, que estava ganhando tudo, vai para Perdão, ele estava no Bayern de Munique, e vai para o City, o que ele está fazendo e tal. Ele chega, ele começa a passar alguns projetos para o City e eles vão construindo isso. E hoje nós temos o time que a gente tem. Então, apenas para encerrar essa conclusão, esse momento, ele trouxe o Ederson, que era uma promessa no Benfica. Ele trouxe o próprio Rodri, Stones, o Gundogan, que vinha como um bom jogador lá no Dortmund, jogava na seleção alemã, mas ninguém, né, explodia ele. Então, assim, ele começou, o próprio De Bruyne, que nunca foi, assim, estrela ou principal jogador do clube onde ele atuou. E, de repente, ele monta essa estrutura com um projeto solidificado, o time cria casca, não tem camisa, mas tem casca, e tá aí, né? Novamente, podendo concorrer a uma final de UEFA Champions, sendo um dos favoritos a ganhar a Champions. Provavelmente vai levar a Premier League agora, depois de ter ganho o Arsenal. Eu ia citar isso. É difícil a gente falar que é um time que não tem camisa, que não tem casca, sendo um time que tantas vezes já ganhou a Premier League, né? Talvez seja um dos grandes campeões aí do torneio. E a gente, conversando entre nós aqui, sempre apostando no Arsenal, né? Mais uma vez apostando no Arsenal. E o Arsenal está jogando muito bem, está, né, encantando o torcedor, só que a gente está gravando na quinta. Ontem, quarta-feira, teve o jogo e o Manchester meteu 4-1 para cima do Arsenal sem dó, cara. E agora ficou um pouco complicado para o Arsenal, porque, né, às vezes o Arsenal tem 2 jogos a mais do que o Manchester. E a diferença está de 2 pontos, se eu não me engano. 2 pontos também, né? Então, assim, essa casca que o City criou na Premier League, acredito que seja ali o caminho para a equipe chegar até, de repente, daqui a alguns anos, não pode ser esse ano ainda, mas chegar a uma final de competição europeia, chegar com força uma competição europeia, né? E talvez o que ajudaria nisso também seria disputar uma competição de um nível inferior. Só que o próprio regulamento acaba atrapalhando um pouco o City nesse ponto, porque para o City disputar uma Europa League, por exemplo, ou a outra liga que foi criada agora, que eu não me lembro o nome. Conferência. A Liga Conferência ou a Europa League, ele teria que terminar o campeonato inglês numa posição inferior à de classificação para a Champions, que ele não faz há muito tempo, ou teria que cair na fase de grupos da Champions, que ele também não cai há muito tempo. É um efeito Guardiola ali que o time consegue, né, galgar nas competições ali, mas também acaba esbarrando nesse problema, né? Quando vai enfrentar um Real Madrid da vida, como vai ser o caso agora no começo de maio, acaba perdendo para a tradição. Claro, como foi até a final contra o Liverpool, né? O Liverpool, que também é um dos maiores ganhadores da UEFA Champions, o City chegou lá, apesar de que naquele momento o Liverpool tinha feito uma campanha de Premier League sensacional com o Klopp. Foi esse ano que eles disputaram ponto a ponto, não? Foi exatamente. Então, assim, você percebe que tudo passa pela mão do técnico. Tá? Então, assim, vamos pegar um gancho no que foi o Chelsea.
Porque nisso que você trouxe, nós temos um exemplo do Chelsea. Porque, porra, o Chelsea é bicampeão de uma UEFA Champions, o Chelsea teve grandes jogadores e grandes jogadores de referência da seleção inglesa jogando ali e sempre batendo no topo da tabela, classificações contínuas para a UEFA Champions, e agora vem oscilando bastante esses momentos de boa temporada, boas classificações, com temporadas medianas regulares. E o que eu vejo que acontece aqui? Novamente, o Chelsea consegue refletir muito isso que a gente está discutindo aqui hoje, porque o Chelsea ele teve bons técnicos, técnicos desconhecidos e péssimos técnicos. Mourinho foi técnico. Mourinho, o próprio Ancelotti. Então a gente percebe o seguinte, Rafa Benítez, quando o Chelsea foi comandado por técnico de referência, por técnico de peso, ele obteve bons resultados. Agora, quando não, foi aquela confusão. E agora tentaram resgatar o Lampard para ver se faz alguma coisa. Aí você me incomodou um pouco que você citou Rafa Benítez como um técnico de peso, então. Rafa Benítez campeão com o Liverpool em cima do nosso Milan lá em 2005, Guga. Poxa, mas... Naquela virada clássica em Istambul. Só conheço um cara que defende Rafa Benítez como você. Fábio Aurélio, coloca a foto dele. Vitão, e na verdade assim, eu acredito que a gente tenha caído nesse assunto justamente por causa do Chelsea que você estava falando agora. Hoje saiu uma matéria acerca do Chelsea. O Chelsea, de novo, provavelmente não vai ganhar nada e gastou 425 milhões de euros nessa janela de transferência. Só nessa janela, 425 milhões de euros. E cara, é muito dinheiro investido para você não ter o retorno, né? Concordo. Eles trouxeram um jogador em específico, que era aquele jogador do Shakhtar, que agora me fugiu o nome. Vamos fazer o seguinte, deixa eu dar a lista aqui rapidamente dos jogadores que o Chelsea contratou essa temporada, tá? Wesley Fofana, zagueiro do Leicester. Mudryk, que é o que você estava lembrando, que é ponta do Shakhtar. Cucurella do Brighton, Sterling do City, o Badiashile, acredito que seja isso, Badiashile, talvez porque ele é francês, do Mônaco, Koulibaly do Napoli, grande zagueiro, Chukwuemeka do Aston Villa, Andrei do Vasco, que já voltou para o Vasco, Aubameyang do Barça, Datro Fofana, né? Já teve o Wesley Fofana e agora Datro Fofana, que é atacante do Molde. João Félix, português do Atlético de Madrid. Gabriel Slonina, do goleiro do Chicago Fire. E Zacaria, suíço, volante da Juventus. Então, olha essa lista que você acabou de falar. Você não vê um padrão, você não vê um projeto. Contrata um jogador dali, contrata um jogador de lá, pegou o jogador que era referência do Shakhtar Donetsk, que pagou um absurdo, se não me engano foi uma das maiores contratações da janela agora. Vamos botar tudo isso aqui para jogar. Então foi uma contratação exclusiva do dono e o dinheiro. Não teve uma passagem por técnico, até porque o técnico trocou. e não pega um técnico de referência, então assim, como que ele vai trabalhar? É diferente do que aconteceu com o Guardiola no City. Quais são as peças que você quer trabalhar o seu jogo? Agora ali você tem essas peças, faça o que você puder com isso aqui. Então, por isso que eu vejo que o Chelsea tem essas oscilações. E aí é quando a gente olha para o futebol brasileiro, para as SAFs já existentes no futebol brasileiro, é aí que a gente tem que tomar cuidado e ver como que essas SAFs elas vão funcionar. Então lá fora a gente está tendo esse tipo de exemplo. E aqui, como é que vai ser? Eu vejo o grande exemplo talvez de SAF no futebol brasileiro hoje seja o Botafogo, né? E o Botafogo também não me parece que tenha começado muito bem o projeto esportivo, né? A estruturação da SAF e etc. Eu não tenho nem como entrar na questão do mérito, porque a gente não tem também muitas informações acerca disso. Mas com relação ao projeto esportivo, poxa, veja, uma das primeiras contratações do John Textor no Botafogo foi o Patrick de Paula, meia do Palmeiras, né? que já vinha numa baixa no Palmeiras e que não me parecia que ia ser a pessoa a solucionar os problemas do clube naquela época. Né? Trouxe o Piazon também. Trouxe o Lucas Piazon também e
e hoje a gente já vê um pouco mais de cuidado na contratação ali, porque você vê Tiquinho Soares, por exemplo, que um grande centroavante chegou agora da Europa para o Botafogo e mostrando serviço, né? Mostrando a que veio. Então, essa questão da contratação, muitas vezes, me parece que só se contrata para acalmar os ânimos da torcida, sabe? Tem até um exemplo disso semana passada que a gente conversava, que foram as contratações que o Santos fez dos jogadores do Água Santa. Bruno Mezenga, poxa, foi, salvo engano, foi artilheiro do Campeonato Paulista, junto com o Roger Guedes ali, ou foi quase artilheiro do Campeonato Paulista. Não, ele foi quase. O artilheiro foi o Roger Guedes e teve mais um que foi artilheiro com ele, que eu não me lembro quem é agora. Mas o Mezenga ficou com 6 gols, ficou 2 gols ou 3 atrás do Roger Guedes. E é um grande jogador o Mezenga, mas, poxa, será que é o cara que vai chegar e vai resolver o problema do Santos? Ou melhor, não precisa nem resolver o problema do Santos. Será que ele vai mudar o jeito que o Santos está jogando? Teve também Luan Silva, jogador do Água Santa. Foram 3 técnicos, ou 3 atacantes, perdão, 3 atacantes. Não, o Luan é meia. O Luan é meia. O Luan é meio campo. Mas mesmo assim, se você olha para esses jogadores e você pensa no tamanho do Santos e no tamanho desses jogadores. Você olha esses jogadores e fala, sabe, qual que era o sentido dessa contratação? Estava faltando realmente um atacante, que é o caso do Mezenga? Porque, poxa, o Santos tem Marcos Leonardo, tem o Ângelo que está despontando, né? Aí para o meio de campo você vai lá, você tem o Lucas Lima, você tem bons jogadores da base do Santos que sempre sobem e fazem a diferença no time principal. Então, a minha pergunta principal é isso, poxa, será que esses jogadores, eles vão mudar o jeito do time jogar? Quando o Odair Helman estiver perdendo de 2-0, ele olhar para o banco de reserva, ele olhar lá o Bruno Mezenga, o Luan Silva, ou outro jogador que eu também nem lembro quem é, que veio do Água Santa, esse cara vai fazer diferença na minha equipe? Ou essa contratação foi só para dar uma acalmada nos ânimos da torcida? O presidente se eximindo da responsabilidade dele? E esse é o tipo de coisa, Vitor, que eu percebo que a gente vê pouco nas SAFs. Né? O caso do Chelsea é icônico, é emblemático, mas não é um padrão, né? Exato. Você vê, por exemplo, o próprio Manchester United, que também é um clube empresa, né? É um clube de empresários, né? Qual foi a contratação do Manchester United nessa temporada? Sabe, foi o Casemiro. Poxa, o Casemiro é um baita de um volante, cara, é um excelente volante. Muitos jogos ele ajudou a resolver para o Manchester United, né? Perderam para o Sevilla na Liga Europa ali, mas perderam para o Sevilla, que é o maior campeão da Liga Europa. Então, assim, também não foi nenhum absurdo, né? O desempenho no campeonato inglês não está do jeito que esperava. Mas, poxa, também tira o Casemiro ali, tira 2 ou 3 do time do United, não me parece um conjunto. Acabou, e aí sim entra aquilo que você falou, do problema talvez ser a equipe técnica, né, que deveria controlar esse vestiário, que deveria dar entrosamento para esse. Vamos lá, o técnico Ten Hag chegou do Ajax tem 2 anos, pegou aquele conflito com o Cristiano Ronaldo e pelo menos o clube está mantendo o técnico. Então vamos ver vamos ver como é que serão as coisas nas próximas temporadas, essa construção. Que daí eu volto aqui para o Brasil falando do Botafogo. Das SAFs que nós temos aqui, o Botafogo é uma das que me passa mais confiança, junto com o Cruzeiro, depois da entrada do Ronaldo. Mas o porquê o Botafogo? O Botafogo está com o Luiz Castro desde o começo como técnico. E apesar daquelas contratações que sim, só viramos uma SAF e contrata todo mundo, como o City fez, a gente já citou aqui, eu vejo que agora que o Luiz Castro está conseguindo estruturar o elenco e as contratações do Botafogo estão começando a ser mais pontuais. Exatamente. Tá? Então, assim, isso que tem que ser o movimento de uma SAF. Acredito que muitos de vocês não saibam, mas o Cuiabá é uma SAF também, que benefício que está tendo o Cuiabá nada. Né? O Cuiabá, apesar de não ter muitos benefícios, ele foi campeão esse ano do Campeonato Mato Grossense. Do Campeonato Estadual. Mas assim, aí a gente pega, beleza, o Bahia, que também foi campeão estadual, mas o Bahia contratou
se não me engano, foram 11 contratações. Grupo City. Do Bahia, Grupo City. Então vamos ver se o Grupo City vai aplicar a mesma estrutura que aplicou lá, vai aplicar no Bahia também. A gente tem um exemplo aqui na América do Sul que é o Bolívar. O time está disputando Libertadores, inclusive no grupo do Palmeiras. Também é uma SAF, também do Grupo City. É SAF boliviana, mas é uma SAF e também do Grupo City. E então assim, a gente está tendo a oportunidade nesses últimos anos no futebol de entender o futebol como um negócio. E é só para isso que essas empresas assumem os clubes. É um negócio. Na verdade, sim, é óbvio que o negócio gira em torno de fazer dinheiro, inclusive conquistando títulos, e agradar a torcida é um ponto importante disso, porque talvez seja um dos maiores pontos também de sustentação do clube, ou no caso da SAF. Mas a gente vê que a gente tem a oportunidade de ver que essas empresas vão fazer diferença, de como essas empresas vão fazer diferença no futebol, e mostrar e comparar, porque como a gente disse antes no começo do vídeo, na Europa hoje a gente tem 3, 4 dos grandes clubes europeus que ainda são clubes, né? Porque tirando isso, a maioria já está com dinheiro de fora sendo investido. E o Brasil está entrando nessa, a maioria dos clubes está entrando nessa. Recentemente me assustou muito a notícia do Atlético Mineiro, está com uma dívida bilionária, em torno de 2 bilhões de reais ali, né? Mesmo tendo tido superávit no último ano, uma dívida bilionária que talvez pode até inviabilizar o processo de SAF do Atlético Mineiro, que é um dos principais motivos dos mecenas lá estarem colocando dinheiro ali, né? Os Menin, etc. O Cruzeiro estava bem nessa linha, né? E o Cruzeiro só recuperou porque foi o Ronaldo. E o Ronaldo, até em entrevista ele fala, foi muito mais o coração que ele acabou usando ali, né? Mas o Cruzeiro também vinha muito nisso. Os times brasileiros, possuem muitas dívidas, diferente da estrutura dos clubes europeus. Então isso vai ser um grande desafio. Mas assim, eu queria deixar uma pergunta para a galera participar nos comentários mesmo, depois a gente pode até postar isso no Instagram para receber a resposta da galera e comentar isso no próximo vídeo, que é o seguinte: hoje já está sendo discutido, ainda mais agora com o futebol brasileiro, nessas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, esses problemas com as casas de apostas, manipulação de resultado. Já está sendo discutido na FIFA como que vai funcionar o processo com empresas que têm mais que um clube e esses clubes se enfrentarem em competições internacionais. Tá? Então vamos supor, vou chutar só mais para dar um exemplo aqui, mas vamos supor uma final de um mundial entre Manchester City e Bahia, que é tudo do Grupo City. Então assim, como que vai ser? Será que não vai ter alguma influência? Será que a empresa não vai prezar por um clube que traz maiores rendimentos, trazer o título para ter mais visibilidade? Então, e aí, e vocês acham que isso aqui vai dar certo, que não vai? Comenta aí, deixa o comentário de vocês. Tá certo. Então, eu queria não me desvirtuar muito do motivo principal da gente ter entrado nesse assunto, apesar da gente já ter falado um monte a respeito das SAFs e etc, e do sistema administrativo delas, mas acredito que a grande questão aqui seja a gente tentar fazer um paralelo entre as SAFs e os clubes quando eles se enfrentam, do porquê que essas SAFs têm tanta dificuldade de enfrentar um clube tradicional, né? Apesar, por exemplo, a gente vai ter agora Real Madrid e City, que são talvez o grande case desse questionamento que a gente está pondo aqui, mas o Real Madrid tem um rendimento trilionário, nem sei quanto que o Real Madrid rende por ano ali, fatura por ano e consequentemente tem de lucro por ano ali também, né? Mas vai ser uma empresa muito forte, muito estabilizada no futebol, contra um clube muito tradicional no futebol, que é tantas vezes campeão da UEFA, tantas vezes campeão mundial. Por que essa camisa vai pesar tanto nessa decisão? Eu vejo, primeiro ponto, estrutura, porque quando você vira uma SAF, apesar do City já estar aí na estrada, já tem alguns anos, mexe muito com a estrutura do clube.
Então a forma com que ele tinha de contratar, a forma com que ele tinha de pagar, a forma com que ele tinha de negociar, isso muda, porque vem para uma visão mais empresarial. Mas tudo bem, o City já calejou, mas vamos olhar agora para o campeonato. Então vamos lá. Você olha para o elenco do City e você vê ali pessoas como Haaland, você vê pessoas como o Rodri, o próprio Phil Foden, são jogadores novos de Champions. O Rodri, tudo bem, já participou de algumas outras edições, mas sabe, o clube que estava chegou ali até a metade. Então assim, é isso que eu acho que vai pesar agora. E por que muitas vezes a gente fala da camisa? Mas a gente olha Rodrigo, a gente olha Vini Júnior, jogadores muito jovens, mas já são campeões da UEFA Champions. Já saiu aquele nervosismo do jogador. Porque ao mesmo tempo que entra um clube como o City e ele começa a trazer esses bons jogadores, mas esses bons jogadores eles ainda não experienciaram o sentimento de ser campeões. Apesar de serem profissionais, eles são humanos. E conforme vai chegando na final, o nervosismo vai batendo cada vez mais. E toda vez que perde, é uma frustração a mais. E é aquele peso que vai chegando nas costas. Eu não tenho dúvidas que a partir do momento que o City ganhar a primeira orelhuda, provavelmente alguns títulos sequenciais do City virão. Tá? E depois as coisas começam a vir com mais leveza. Mas aí você olha para o elenco do Real Madrid com Benzema, Vini Júnior, Modric, o Courtois, já são jogadores, pessoal, já está em figura carimbada de Champions, de final de Champions, de erguer a orelhuda. Tem cheiro de título. Exatamente. Aí o Casemiro que sai do Real Madrid, vai para o United e ergue um careco, é isso. É um cara que ergueu um careco do Real Madrid 5 vezes. Você consegue ver hoje, Vitão, porque eu penso muito nesses clubes menores do Brasil que hoje são uma SAF, né? A gente teve ontem, quarta-feira, o duelo entre Maringá e Flamengo, por exemplo. O Maringá é um clube que é recém-formado, talvez não tenha a característica de uma SAF, mas é um clube recém-formado, que está recebendo dinheiro de empresários e etc. É uma SAF mais nova, né? Está funcionando como uma empresa redondinha ali, conseguiu fazer 2-0 no Flamengo aqui em Maringá, mas lá no Maracanã ontem tomou de 8-2. Foi um placar muito elástico, assim. Acho que nem o mais pessimista dos anti-flamenguistas esperava um placar tão elástico assim. Acho que nem o Vitor Pereira esperava. O que eu ia te perguntar é o seguinte: você consegue ver que num futuro talvez uma SAF dessas menores aqui do Brasil vai conseguir bater de frente de um time com um time com camisa, que nem um Corinthians, um Flamengo, um Palmeiras, um São Paulo? Acredito que sim. Eu vejo que no meio do caminho muitas SAFs ficarão, que nem foi o Málaga que a gente trouxe no começo aqui, tá? Mas eu vejo que aqueles que tiverem foco mesmo, for estruturado, vinha. A questão, o grande desafio das SAFs no Brasil vai ser lidar com a torcida brasileira, que é uma das piores torcidas, né? Porque sabe gritar, sabe apoiar o time, mas a primeira coisa que quer é que troca o técnico, né? E a diretoria vai lá e acata isso. Para uma SAF isso não é ideal. O Guardiola ficou algum tempo sem ganhar alguma coisa no City até criar este Manchester City. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. E por isso agora eu volto pro Botafogo e pro Cruzeiro, e é isso que eu estou achando interessante, porque o Botafogo e o Cruzeiro já estão sendo clubes que estão sendo cobrados pelas torcidas, só que eles estão mantendo o projeto deles. E a gente falou no episódio passado do United, da história do Ferguson, que é isso. Você tem um projeto e a diretoria tem que casar com esse projeto, para ver se vai dar certo ou não. Você não pode falar que com 6 meses isso vai dar certo ou não. E esse caminho de Europa, Vitão, eu não, sinceramente não consigo ver esse caminho sendo tomado no Brasil, sendo trilhado no Brasil. Talvez seja alguma falha minha de criatividade, mas você vê hoje na Europa, como a gente mesmo falou antes, são muitos clubes que viraram empresa. São muitos clubes que têm donos na Europa. E eu não consigo enxergar que o Brasil, que a torcida brasileira vai aceitar isso, sabe? Eu vejo que assim, talvez quando começar a trazer resultados, pode ser que a torcida já veja com outros olhos. Mas eu vejo que isso vai ser para clubes com uma tradição mediana ou com uma tradição baixa. Eu acho muito difícil clubes como
Corinthians, que é um clube mais popular, o próprio Flamengo, tá? O Palmeiras, dá para se colocar assim também, apesar que eu vejo que o Palmeiras ele é um clube, mas ele funciona muito como empresa, né? Só não é no contrato isso dizendo. Eu vejo que seria muito difícil para uma torcida aceitar. E entra até uma questão de orgulho, de história, por ser clubes tradicionais brasileiros, né? Então o que eu vejo? Vai virar o mercado capitalista. O clube que está desesperado com dívida vai querer vender. Como foi o caso do Cruzeiro. Como foi o caso do Cruzeiro, porque ele não tem outra alternativa, né? Então ele vai ter que vender. E os clubes menores ou de média expressão vão acabar olhando para isso como uma porta para estourar, para tentar explodir. Então eu vejo que hoje, na Série A, se eu não me engano, 25% dos clubes da Série A já são SAF. Eu vejo que esse número pode chegar a uns 80%, mas vai ter ali uns 4, 5 clubes num futuro que vão continuar sendo clubes tradicionais, né? Assim como nós temos na Europa também. A gente citou vários clubes aqui do Brasil e a gente acabou esquecendo do Vasco, que é um clube super tradicional, né, que tem uma história muito bonita no futebol brasileiro e que recentemente foi comprado também pela 777 Partner lá, que assumiu a SAF do Vasco ali, já fez algumas contratações, né, e o time está jogando bem. E você percebe que estão segurando a contratação, porque o modelo de investimento da 777 é diferente, né? Eles estão injetando dinheiro aos poucos. Então o Vasco também não pode pegar e extrapolar com contratações a rodo. Então tem que ser contratações estratégicas. E o Vasco está com um bom time, subiu para a Série A, está fazendo bons jogos aqui agora na Série A, fez um bom campeonato carioca também, comparado com as últimas campanhas que vinham sendo feitas. Então vamos ver como é que vai ser. Só o destino vai dizer pra gente, só o futuro vai dizer pra gente se as SAFs valerão a pena ou não. É isso aí. Então, vamos ficar por aqui? Chega por hoje? Chega por hoje. Então tá bom, meu cara. Eu agradeço aí a presença. Obrigado, Guga. Galera, ficamos muito contentes de verdade com os views do último vídeo. Espero que esse bata o recorde novamente. Inscrevam-se no canal. Deixe seu like, ative o sininho, compartilhe com seus amigos. Isso é muito importante para nós aí. Semana que vem tem mais. Já vou dar a sugestão do tema em off aqui, mas vocês vão saber logo logo.